Olá, tudo bom, pessoal? Hoje é a nossa live com um tema super legal. Por que saber fazer compras é tão importante na Pet Bakery? Quero falar para vocês um pouco desse processo de compras. E agora, as últimas horas, com 22% de desconto do nosso curso do Pet Chef Pro. Então, se você não se inscreveu ainda, vai lá no nosso site e aproveita, porque são as últimas horas com esses 22% de desconto. A partir de amanhã, preço integral. Então, se você quer participar do nosso curso, entra lá no nosso site e aproveita essas últimas horas. Hoje eu trouxe esse tema que eu adoro, que é compras. Eu adoro estar na rua, eu mesmo estar procurando os produtos. Então eu quero falar um pouquinho para vocês. E alguém aí, se tiver ainda dúvida sobre o curso, quiser me fazer umas perguntas, aproveitar que eu tô online ao vivo aqui com você, já aproveita e me envia, que eu vou ter o maior prazer em responder aqui tudo hoje mesmo ao vivo, tá, pessoal? Eu trouxe algumas perguntas que eu sempre gosto de fazer nas nossas lives, até porque tem muita gente que tem as mesmas dúvidas e não pergunta, né, pessoal? Então, quero trazer todo o nosso conhecimento aqui para vocês. Pergunta mesmo, que a gente gosta de responder e gosta de saber quais estão sendo as dificuldades de vocês também. A minha primeira pergunta aqui hoje é: onde eu encontro corantes naturais? Esse tema me fascina tanto que, para vocês terem uma ideia, foi o tema do meu TCC de gastronomia. Isso mesmo, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre corantes naturais. Então, eu realmente é um assunto que eu adoro, sempre procuro muito e tenho bastante conhecimento para trazer para vocês sobre esse assunto. Os corantes naturais, naturais mesmo, eles são os próprios vegetais, frutas. Então você encontra em produtos que provavelmente você tem em casa, como é o caso da beterraba. Ela pode ser utilizada crua, cozida, somente o caldo ou até mesmo em pó, que a gente encontra em lojas de produtos naturais. Um corante super versátil, que tem uma coloração muito bonita, muito única, e você pode encontrar ele em qualquer verdureira ou supermercado. Então, os corantes naturais, para vocês terem ideia, no nosso curso do Pet Chef Pro, tem uns quadros específicos de corantes naturais, onde eu apresento todo o espectro de cores, que é todas as colorações possíveis com aqueles ingredientes, aonde ele é utilizado na Pet Bakery e também como onde ele é solúvel e também como ele é realmente feito para manter a coloração. Então a gente vai ter ali todo específico para vocês, cada corante, cada coloração que é possível a gente tirar aí dos nossos produtos naturais, e eu tenho certeza que esses quadros vão ser utilizados não somente para a produção da Pet Bakery, como também para as produções na sua casa para os humanos. Nós temos muitos corantes naturais. Aqui eu vou falar uns bem básicos para vocês, que vocês devem conhecer, que eu já falei da beterraba. Por exemplo, o espinafre, que é o verde, a coloração verde. Você pode utilizar também no próprio vegetal, ou até mesmo ela em pó, que você encontra. A cúrcuma, que você pode usar ela in natura ou também em pó, que é muito fácil de encontrar. E esses três exemplos que eu dei para vocês são colorações muito fortes, que ficam muito bonitas, realmente o visual do produto muda totalmente. Então vale a pena apostar em um corante natural. Eles trazem muitos benefícios para os pets e também trazem uma beleza na coloração muito legal. Então fica muito atrativo para eles, porque esses corantes acabam trazendo sabor também para os produtos, e você tem realmente, você pode chegar a várias tonalidades com corantes naturais. É muito legal e é um assunto que eu adoro, e entro bem específico em cada cor no curso e dou ali tudo já bem picadinho para você, para ficar o mais fácil possível. Um quadro para você olhar, já tirar todas as suas dúvidas e também saber aonde você vai poder utilizar esses corantes, como tortas, biscoitos, sobremesas. Então, tem vários assuntos ali, tudo já picadinho e organizadinho para vocês.
Uma outra pergunta que chegou para mim. Eu consumo bastante farinha de psyllium. Eu posso usar para fazer os petiscos do Thor? Eu já faço pães, tortas e até panquecas. Eu tava pensando agora que eu tava pegando essa pergunta aqui, que eu não gravei nenhum vídeo com essa farinha. E eu vou gravar para vocês para ver como ela é bacana. Você pode utilizar sim a farinha de psyllium para o Thor sem problema nenhum. Eu não sei como é a produção dessas tortas e pães que você faz na sua casa. Eu vou fazer um pãozinho qualquer hora para vocês verem. Você adiciona água quente naquela farinha, ela tem uma textura diferente, ela é super versátil, você pode utilizar ela em várias receitas. Ela é uma farinha com muitos benefícios, ela ajuda realmente ao trânsito intestinal dos animais. Isso é porque ela tem muitas fibras solúveis e insolúveis. O que isso quer dizer? Essa farinha ajuda tanto para o animal que está com uma diarreia, por exemplo, quanto um animal que está com só que está com cocô mole ou o que está com diarreia. E ele também ajuda a liberar o trânsito intestinal e também ele utiliza como ele fecha também. Então ele é muito bom para os dois casos. Você pode utilizar sem problema nenhuma. E essa farinha, ela é ótima para fazer mistura com outras farinhas. Ela tem um resultado bem legal, então vale a pena inserir sim nos petiscos do seu pet. E eu prometo fazer uma receita com essa farinha ainda, que eu acho que eu não tenho nenhuma receita gravada. A gente já fez algumas produções com ela assim, mas eu vou gravar um videozinho com essa farinha aí. Quem sabe na semana que vem, na quinta-feira, eu já consigo modificar ali um pouquinho como está nosso cronograma e colocar essa. Fiquei com vontade de fazer. Muito obrigada por me lembrar ainda disso, que é uma ideia bem legal e tenho certeza que várias pessoas já fazem o consumo dessa farinha, né? Até porque ela já está muito conhecida pelo pessoal fitness, muito recomendado também pelas nutricionistas. Então é uma farinha que o pessoal pode ter em casa, já sabe mexer com ela, então vai ficar mais fácil. E mais uma opção de farinha aí para vocês poderem fazer os petiscos pets. Outra perguntinha. Moro na praia, posso usar qualquer peixe nos petiscos? Legal, eu também moro aqui em Balneário Camboriú. Quem não conhece, por favor, dá uma procuradinha no Google, que eu tenho certeza que vocês vão adorar e se encantar com essa cidade. Sim, você pode utilizar qualquer peixe para os petiscos, sem problema nenhum. Peixes frescos, aproveita que você mora na praia, sempre tem várias opções. Então, para os petiscos você pode utilizar qualquer um tranquilamente. A não ser, até porque não é uma coisa rotineira, né? Diferente de quando é na alimentação natural, que a gente não indica alguns peixes, como o atum, por exemplo, no caso de uma dieta de exclusão, que muitas vezes o cão consome só um peixe na dieta, então aí a gente já realmente não é indicado. Mas como é por petisco, é uma quantidade pouca, não tem problema nenhum, pode utilizar. Mas sempre dá preferência para os peixes brancos ou peixes pequenos, como é o caso da sardinha, que tem muito ômega 3, os cães normalmente são fascinados. Antes que vocês me perguntem, sardinha em lata pode ser consumida por cães? Pode sim, pessoal, sem problemas. É claro que aí em óleo você vai retirar esse óleo para porcionar para o cão, não vai oferecer uma quantidade muito grande, ou você pode utilizar ela nos petiscos também sem problema nenhum, tá? Usem os peixes, eles adoram, não é só os gatos que gostam de peixe não, viu? Se vocês já viram alguns vídeos meus, vocês sabem que as proteínas preferidas do Flocos é peixes e lombo, isso mesmo. Então cada um realmente tem. Eu digo assim, os cães ou eles amam ou eles odeiam o peixe, mas a maior parte eles gostam muito, tá? A maioria dos nossos clientes de alimentação natural consomem os petiscos, e na base da alimentação também sempre tem alguns dias de peixe nos 30 dias, então é normalmente uma opção bem legal esses em peixes. E quero já aproveitar, continuar falando dos peixes em uma segunda pergunta que me falaram aqui. Olha só, o Bicho Natural perguntou qual é a farinha, a Betina já respondeu aqui para ela. Podem ir perguntando, pessoal, se eu não for vendo, Betina tá online para me ajudar aqui também um pouco.
quero dar sequência, então, falando ainda dos peixes, quero falar na minha outra pergunta. Os cachorros podem comer carne crua? Sim, inclusive os peixes, pessoal, sem problema nenhum. Só que, claro, peixes pequenos, né? O caso da sardinha, como ela é um peixe pequeno, mais maleável, você pode até dar inteiro pro cão, sem problema nenhum. Mas muitos cães são mais seletivos, então, como é o caso do Flocos, né? Eu quero até contar um episódio para vocês do Flocos. Quem conhece ele sabe que ele é o cachorro mais bonzinho e mais educado do mundo, pessoal. Ele é muito tranquilo, ele não pede comida, ele não fica latindo, não tenho medo nenhum de deixar alguma travessa perto dele, que ele vai ali pegar comida. Mas ele é um cão, né, pessoal? Quero contar essa história para vocês. Um dia eu estava fazendo churrasco no meu apartamento e eu tenho uma mesa que tem um sobreposto em cima e na parte de baixo. E nós, muito tranquilamente, fazendo o nosso churrasco, cortei uma picanha e coloquei na parte de baixo da mesa. Muito inocente eu, né? Adivinha o que aconteceu? Ele ficou ali na lateralzinha, não me importei, porque ele sempre tá por perto e nunca faz isso. Quando eu olhei, ele tinha pego um pedaço de picanha inteiro, pessoal, inteiro. Quando eu vi, ele tava com a picanha já na boca, já estava abocanhando. Claro que eu entendi, né? Aquele momento quem fez errado fui eu. Não queria apavorar ele também, que ele é super assustado. Deixei ele consumir o pedaço de picanha, ficou super faceiro, comeu rapidamente até aquele pedaço. E não tem problema nenhum, mesmo sendo um cão que faz o consumo de alimentação natural cozida, não tem problema ele comer a carne. Na verdade, a carne crua, ela é uma ótima opção, até mesmo para porcionar, né? Para dar medicações, como petisco. Mas lembrando, quando você está mexendo com um produto cru, você deve ter muito mais cuidado, né? Até mesmo porque é um produto muito mais fácil de ter bactérias. Então, sempre cuide muito na manipulação desse produto. Faça o corte, mantenha na geladeira. Se for deixar 1-2 dias no máximo na geladeira para ir porcionando para o seu pet, mas pode dar tranquilamente. É uma ótima opção, então, para dar medicação. Os gatos também adoram as carnes cruas e podem ser porcionados para ele tranquilamente. Então, sem medo, sempre tomando atenção ao nosso detalhe, que é a quantidade, né? Mas você pode tranquilamente dar a carninha crua. É muito melhor, quando você for fazer um churrasco, dar um pedacinho de carne crua antes de começar o churrasco do que assar a carne. Muitas vezes o pessoal fala: ah, mas eu não fiz um pedacinho só para ele e não coloquei sal. Foi a primeira carne a ser colocada na grelha, porque senão aquela grelha ali já tá cheia de sal grosso, pessoal, ou cheia de temperos, né? Muita gente tempera até mesmo com produtos industrializados as carnes. Então, muito cuidado, muita atenção. Um pedacinho de carne crua vai agradar bastante seu pet e ele pode consumir tranquilamente. Próxima pergunta. Filhotes podem comer petiscos? Podem sim, pessoal. Os filhotes podem consumir os petiscos tranquilamente. São petiscos naturais, sempre tomando o cuidado na quantidade que você vai porcionar para ele. E como é um filhote, você ainda está descobrindo, né, o que ele gosta, como realmente se ele não tem uma hipersensibilidade. Então, sempre ir oferecendo os produtos devagar. Oferece um petisco apenas no dia para esse pet, para realmente ver se ele não vai ter nenhuma reação e para você não ter nenhum susto aí, né? Porque não é a nossa intenção. Então, pessoal, vamos começar a nossa live com o nosso tema. Por que saber fazer compras é tão importante na Pet Bakery? Bom, que a gente já pode falar, né? Uma resposta rápida e clara. Por que é tão importante? Não só para o mundo da Pet Bakery, como para as compras da sua casa ou nas compras de um restaurante. Primeiramente, você sabendo fazer as compras, você vai otimizar o seu tempo,
vai ter menos desperdícios, né? Então aí você vai evitar gastos desnecessários, você vai também garantir um produto final de qualidade, porque você sabe exatamente onde foi feito essas compras e sabe o produto que você está comprando, então isso é muito importante. E também você não vai ter nenhum estresse na hora da sua produção ali, de estar faltando item, ou de estar faltando uma forma, faltou um pincel para passar, o que você vai fazer. Então, assim, saber o que você vai precisar para poder arrumar as alternativas. Então, a primeira coisa, quando você vai dar início a produzir um petisco, você tem que pensar, o que eu vou fazer? Você vai aproveitar essas compras para já fazer, por exemplo, um bolo de aniversário, alguns petiscos para deixar congelado e alguns petiscos secos? Ótimo! Então, o que a gente vai precisar? Separar qual a receita, né? Escrever uma lista de compras, certo? Essa lista de compras, vocês podem se aproveitar da tecnologia. Hoje em dia todo mundo tem um bloco de notas no celular, então vocês podem já utilizar disso, não precisa pegar um papel, não precisa pegar uma caneta, já aproveita ali que o celular está sempre na mão, então na hora que você for fazer as suas compras, você vai ter certinho ali e não vai se estressar depois, pessoal. Porque você está fazendo uma receita e vê no meio dela que você não tem todos os ingredientes ou todos os utensílios necessários, é frustrante e a gente só quer a praticidade, porque tem que ser prazeroso, porque senão não tem graça, né, pessoal? A gente faz toda essa produção, então tem que ser prazeroso para quem está fazendo, não só para o pet que vai consumir. Então, vamos lá, vamos começar a pensando nisso. A gente tem nossa receita, a gente vai pensar o passo a passo dessa receita para ver todos os equipamentos e utensílios que nós vamos precisar. Uma coisa que você tem que pensar, depois que você já tiver tudo separado, você vai precisar pensar aonde eu vou comprar esses produtos. Então você vai pensar se você vai precisar passar num açougue, numa peixaria, num hortifruti, ou você vai conseguir encontrar todos esses itens no supermercado. Você vai precisar pensar se esse produto vai ser congelado, se você quer uma embalagem específica para esse produto, então você vai precisar ir numa loja de embalagens também. Você tem etiquetas, como que você vai armazenar esse produto? Então você vai precisar ir numa papelaria. Então a primeira coisa é você visualizar todo o processo de compras. Então você tendo a receita, você separando quais os ingredientes necessários, você vai seguir o passo a passo da receita para ver também já todos os utensílios e também os equipamentos que você vai precisar. Se você vai utilizar forno, fogão, então isso você já tem que pensar muito bem para quando você chegar com essas compras em casa, você fazer a higienização delas, né, passar um álcool nos produtos e mais que tudo, você vai organizar essas coisas, vai manter tudo na mesa e vai ficar muito fácil o processo, porque você já viu a receita uma vez, então você já sabe qual é o passo a passo. Então, quando você realmente for fazer a receita, você vai agir como se aquilo já fosse natural, porque você já leu, você já sabe o processo e você tem a garantia que você vai ter todos os produtos, utensílios e equipamentos necessários para finalizar essa receita, pessoal. Vamos lá, eu queria falar mais coisinhas aqui, anotei algumas coisas. Queria falar para vocês da parte das carnes. Muita gente me fala, você fala tanto, né, em procurar o selo, em inspeção, uma carne de qualidade. Pessoal, para os petiscos, a gente não precisa necessariamente, para uma carne de qualidade, ela ter um alto custo. Você pode utilizar produtos de baixo custo com a mesma qualidade e com a mesma segurança, como é o caso que eu já falei da sardinha, que é um peixe mais em conta, né? Então depende muito da região que você mora, ou também você ter esses produtos de qualidade. Muita gente já faz as alimentações cruas em casa, utiliza carne de pescoço, outras partes mais em contas que você pode, por exemplo, utilizar na Pet Bakery como caldos.
Então você vai ter um caldo super saboroso para ter a base para essa receita, seja ela salgada ou doce, tá, pessoal? Eu tô falando especificamente da proteína agora. Mas quando a gente vai fazer uma receita doce, uma sobremesa, um bolo, a gente também pode pensar, em vez de utilizar os produtos, utilizar os caldos. Então, otimiza o seu tempo para não haver desperdícios, não haver tempo, até mesmo das farinhas, né? Eu recebo vários questionamentos a respeito dos valores das farinhas. Pessoal, a utilização é muito pouca. Primeiramente, a gente utiliza muito pouco produto. Então, uma farinha mesmo cara, utilizando 200 gramas, ela vai custar de R$ 2,50 a R$ 6, R$ 7. Então, não é um valor absurdo. Pensa comigo, 200 gramas dessa farinha. Se você for fazer um bolo, você vai ter um rendimento muito grande. Se você quiser cortar como petisco, ou até mesmo fazer biscoitos, vai dar uma quantidade muito legal. Então, se você dividir isso diariamente, né, com a quantidade recomendada do seu pet, o custo não vai ser muito alto, não. E tem opções baratas também de farinha, pessoal. Farinha de arroz, farinha de trigo integral, são ótimas farinhas que você encontra em qualquer supermercado. Então, se você está iniciando a fazer bolos, você está começando a fazer os petiscos para o seu pet, vai utilizando essas farinhas para você ter mais tranquilidade para produzir e depois você vai modificando. Em vez de você utilizar uma grande quantidade, você pode dividir entre as farinhas. Você pode utilizar farinhas mais em contas, farinhas mais baratas e ir adicionando pequenas quantidades de outras farinhas, pessoal. Então, assim, o custo, você consegue fazer petiscos de qualidade com o baixo custo. Então, assim, realmente o que eu quero dizer para vocês que tem como fazer qualquer petisco, seja ele um petisco super rico em fibras, com produções baratas, como é o caso da aveia também, pessoal. Esqueci de falar, a aveia é um ótimo produto, encontra em qualquer supermercado e tem o baixo custo. Oi, Thiago, oi, Marci, Petfield, pessoal, olha a Andréia aí, vão entrando, vão perguntando, qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu também quero dar continuidade aqui falando eu falo muito das lojas de produtos naturais. Se você nunca foi em uma loja de produtos naturais, vai e seja bem curioso. Tem muitas opções, vão perguntando. Normalmente o pessoal que trabalha nessas lojas tem muito conhecimento, sabe falar também a utilização dessas farinhas. Claro que no mundo humano, mas você já vai pensando com a outra ideia da Pet Bakery, que você vai ver várias farinhas que eu venho mostrando aqui lá na lojinha de produtos naturais. Além das farinhas, você vai encontrar em lojas de produtos naturais alguns óleos, como é o caso do óleo de coco. Você vai utilizar alguns corantes. Lembra a pergunta dos corantes lá no começo? Então, se você não quer, por exemplo, você quer fazer essa coloração mais rosada da beterraba, mas você não quer mexer com a beterraba, ou porque você não gosta, ou porque você utiliza muito pouco, fica receoso de acabar estragando uma quantidade na sua geladeira, pega o pó de beterraba, que ele tem uma alta durabilidade, ele vai ter uma coloração bem legal, ele vai manter essa coloração em todos os produtos que você vai fazer, então vai ter uma padronização aí na coloração e ele custa super barato também, pessoal. Para utilização na Pet Bakery desses tipos de pó, tanto pó de beterraba, a cúrcuma, a beterraba em pó, a utilização dela é muito pouco, porque o poder de coloração desses produtos é muito alto, ele é bem concentrado mesmo, então você não vai usar uma grande quantidade. Então, pessoal, você já se inscreveu para o nosso curso Pet Chef Pro? Só hoje, últimas horas, com 22% de desconto. Isso mesmo, se você não se inscreveu, aproveita que é o último momento desse curso com desconto. A partir de amanhã o valor já é o valor cheio, então corre lá pro nosso carrinho. Eu tô vendo o pessoal aqui que já está inscrito no curso. Muito obrigada, aproveitem as nossas lives também.
mesmo que você esteja inscrito no curso. A gente vai tendo várias dúvidas agora aqui, o pessoal perguntando, então eu tenho certeza que a gente sempre vai poder tirar uma dúvida sua também. E podem mandar as perguntas que a gente continua essa semana, eu e a doutora Betina. Amanhã tem uma receita pet, 12h10, eu vou fazer tomates recheados. O tomate, esse assunto foi muito polêmico, né? Eu espero que você tenha assistido algumas lives e também alguns reels, stories que a gente está fazendo aí, para realmente desmitificar esses produtos que o pessoal acha que não podem ser consumidos pelos pets. Então a gente quer cada vez mais deixar isso o mais natural possível para vocês, que vocês possam, vocês mesmos, saberem ensinar aí para suas famílias, para os seus amigos ou até mesmo para os seus clientes quais são os produtos aptos para o consumo dos cães e como ter um produto final de qualidade, pessoal. Hoje eu falei sobre compras. No nosso curso Pet Chef Pro tem um módulo exclusivo de compras. Então, além de tudo isso que eu falei aqui, vocês vão me acompanhar em dias de compras, isso mesmo, mostrando todas as formas, embalagens, produtos finalizados, um pouco de decoração. Então você vai junto comigo nesse trajeto para ver como é um pouco do nosso dia a dia. Eu adoro o assunto de compras, adoro ver o produto, ver a matéria-prima que a gente está utilizando para saber e ter a garantia que o resultado final do nosso produto vai ser divino. Vamos lá, ó. Queria lhe perguntar uma coisa. O óleo de coco pode ser substituído por banha? Sim, pode ser substituído sim. Você pode utilizar manteiga sem sal, óleo de coco, óleo de girassol, a banha de porco tranquilamente. Banha de porco, ela é uma gordura da base hidrogenada, da base dos suínos, ela é 100% natural, então você pode dar tranquilamente, além de ter um baixo custo, né? A banha de porco é muito benéfica, além de que ela pode ser elevada a altas temperaturas sem destruturar nada a gordura, porque ela já é realmente um produto de uma proteína animal, tá, pessoal? Ótima pergunta. Adoro utilizar a banha de porco, não só nas pet bakeries, como também no mundo humano. Ela é muito legal, ela é muito versátil e ela dá um resultado muito bacana. Eu adoro ela. Tem que reduzir a quantidade? Depende muito do que você está produzindo, Pet Charme. Passa ali para mim via direct que eu te dou uma ajuda sem problema nenhum, tá? Você utiliza a mesma da receita? Depende. Se for um biscoito, você tem que cuidar para ele não ficar um pouco muito gorduroso, então você vai ter que diminuir a quantidade. Se for uma massa de bolo, você não precisa reduzir tanto não a quantidade, tá? Você pode manter já a quantidade que está especificada aí. Não sei se você está fazendo uma receita, reproduzindo ou fazendo a sua própria receita. Mas você vai ter um resultado bem bacana com a banha de porco. Adoro usar ela, viu, pessoal? Se você quiser me passar a receitinha ali via direct e eu puder te ajudar, pode enviar que eu te ajudo lá sem problema nenhum. Eu posso ser mais específica e te indicar também qual a quantidade você vai poder utilizar, tá bom? Pessoal, obrigada pela companhia. Ai, eu tô tão feliz essa semana, gente. Tem tanta coisa para passar para vocês. Ainda nós temos a nossa live amanhã sobre um tomatinho recheado com carne moída, que é uma delícia. Eu adoro, o Floquinho ama também. Faço às vezes para ele nos tomatinhos pequenos, também dá um trabalho, melhor fazer nos grandes, mas eles adoram, viu, pessoal? É um ótimo petisco, você consegue congelar ele também. Amanhã, 12h10. E à noite a doutora Betina também vai estar com vocês. E fiquem ligados que tem muito conteúdo sendo gerado essa semana. Então, mesmo quem já se inscreveu no curso, fica ligado aqui nas nossas redes sociais, que vocês vão aprender muito por aqui também. Muito obrigada pela companhia, uma ótima tarde a todos. E não esqueçam, até daqui a algumas horas, apenas o curso com 22% de desconto, tá bom, pessoal? Obrigada, beijo grande, até amanhã!